Estamos chegando aqui no capítulo 10, de certa forma a gente está nessa sequência, né, de entender essa nova arquitetura de poder e de controle financeiro que tanto domina as empresas, domina as famílias pela dívida, domina os estados pelo endividamento. Não há ele funciona em nível global, não há nenhum governo global, então é um poder completamente diferente que se constituiu, né? Nós vimos, né, nos capítulos anteriores o problema do rentismo, certo? Portanto, é mais lucrativo a pessoa comprar papéis financeiros do que fazer uma coisa útil, construir casa, coisa do gênero. Isso deforma radicalmente, o dinheiro vai para onde rende mais. Nós vimos o sistema de exploração através da dívida em cima das famílias, das empresas e dos governos. Nós vimos o desvio que isso leva no Estado, porque o Estado tem que pagar a dívida em vez de fazer infraestruturas e políticas sociais que são úteis para a sociedade, né? E vimos a necessidade, né, que o Piketty apresenta de se gerar um imposto muito amplo e sistema de informação sobre esse capital financeiro global para os que controlam esses capitais começarem a pensar em fazer alguma coisa de útil com eles. Agora, antes de entrar, digamos, para o fecho e entrar na parte Brasil, eu queria eu puxo nesse capítulo 10, a apropriação do excedente social e, em particular, dar uma olhada como isso se dá nos Estados Unidos, né, para a gente não estar, digamos, pensando que somos uma ilha nesse processo. E realmente não somos, né? Eu me apoio aqui nesse capítulo num estudo muito interessante do Instituto Roosevelt, de Epstein e Montesino. Fizeram, digamos, uma coisa muito parecida com o que está nesse livro, que é estudar o fluxo financeiro integrado de um país. Eu faço isso na parte final, nós veremos isso, o fluxo financeiro no Brasil, mas só para ter ponto de referência, ver como isso funciona nos Estados Unidos, né? O trabalho deles, que chama The High Cost of High Finance, o custo elevado da alta finança, né? Essa alta finança nos custa realmente muito caro, né? Basicamente, esse custo caro vai se evidenciar, por exemplo, no Brasil, no fato que nos mesmos anos, 2015, 2016, 2014, 15, 16, em que a economia vai para o ralo, né? Você tem os lucros dos bancos aumentando 20% e 30% ao ano, essa boca de jacaré que se formou, certo? Basicamente está ligado a uma estrutura de poder, porque no Brasil são 5 bancos, essencialmente controlam tudo, né? 2 públicos e 3 privados, né? E essencialmente também o Banco Central é controlado. Hoje temos um banqueiro no Banco Central, temos um banqueiro no Ministério da Fazenda. Então, o sistema de controle sistêmico dos intermediários financeiros sobre o uso das nossas finanças se tornou uma coisa muito difícil de enfrentar. Nos Estados Unidos não é tão diferente assim. Não é à toa que o Trump convidou para dirigir sua equipe econômica, o Donald Trump, o Gary Cohn, que dirigia a Goldman Sachs, não é? Ou seja, o estudo do Roosevelt Institute, basicamente no seguinte, é que antigamente os bancos colocavam dinheiro nas empresas para ajudar elas a se desenvolver. Hoje, como diz o Stiglitz, pelo contrário, os bancos extraem dinheiro das empresas, né? Então, é um capitalismo financeiro predatório. Ele extrai em vez de ajudar a financiar, né? Isso é possível porque eles geraram essa estrutura de poder que nós vimos antes. Ou seja, podem fazer isso impunemente, porque eles têm suficiente força política, inclusive, para mudar as leis de maneira adequada a manter este sistema, né? Esse sistema permitiu
exploração, por exemplo, a Wells Fargo, que enganou 2 milhões de correntistas, né? Gerando uma conta paralela fictícia para eles sem informar os clientes, isso é crime. Isso é fraude, né? Respondendo por crime e fraude, está o Goldman Sachs, está a Deutsche Bank, estão pagando 7 bilhões de dólares, 14 bilhões de dólares, está o Citibank, né? O Citigroup, está pagando 7 bi e por aí vai. O poder desses grandes bancos também depende de uma máquina em volta disso, né? O que tem de empresas de consultoria, de gestão financeira, de apoio, venha conversar conosco, né? Enfim, essas coisas. Na realidade, todos os bancos têm aquela fila para correntistas, como nós, certo? E tem um atendimento muito especial para as grandes fortunas, e aí você tem o apoio para ajudar você a fazer o que eles chamam de otimização fiscal, ou seja, ajudar você a levar o dinheiro para os paraísos fiscais e coisas do gênero. Tem toda uma máquina, e são dezenas de milhares de empresas no mundo, e formam, de certa maneira, a tropa de choque de todo o sistema financeiro, porque são um monte de advogados, de economistas, de especialistas, digamos, no chamado high frequency trading, né? O pessoal dos traders, etc., as holdings de diversos financeiros de diversos tipos, os hedge funds, o que chama o shadow banking, criou-se uma máquina extremamente ampla que gera força política, porque tem muita classe média alta que também ganha com isso, então gera um quisto de poder extremamente duro e extremamente forte e muito organizado em torno a maximizar simplesmente seus interesses, não é? Essa extração leva, por sua vez, ao que, na análise que o Epstein e o Montesino fazem do sistema financeiro dos Estados Unidos, eles levantam todas as aplicações financeiras geradas por esse sistema de bancos, né? E calculam quanto do lucro que eles levantam através dos juros que eles cobram, quanto volta para a economia. E aí é espantoso, né? Porque a ordem de grandeza de cada dólar que eles extraem da economia, que eles cobram sob forma de juros, apenas 10 centavos voltam para a economia. Por quê? Porque vão aplicar em outros papéis financeiros, tal como no Brasil o pessoal ganha, né? O que os bancos ganham com esses lucros, reaplicam em títulos do Tesouro e outros papéis financeiros, ou então manda para paraísos fiscais, ou seja, todo esse lucro dos bancos, que seria tudo bem se eles reinvestissem isso para dinamizar a produção, desenvolver o país, mas não. Eles estão extraindo e jogando em mais produtos financeiros, ou seja, é o que se chama, nesse estudo do Roosevelt Institute, que o sistema financeiro tem uma produtividade líquida negativa. Ele pesa sobre a economia, né? A ideia que eles trazem nessa discussão é que se a gente simplesmente fechasse todo ele, seria um proveito para a economia, porque eles tiram mais do que simplesmente ajudam na economia. No conjunto, eles são prejudiciais, né? Geram-se, portanto, as rentas financeiras, e o conceito de renta financeira é importante, né? Voltando a isso, né? No Brasil se diz renda para tudo, né? É diferente. Nos Estados Unidos você tem, ou em inglês, enfim, income, a renda que resulta do trabalho é diferente de renta que resulta de aplicações financeiras improdutivas, certo? Você tem em francês, revenu é a renda, tudo bem, você produziu, tem uma renda, certo? E rente, né, R-N-T-E, que é de aplicações financeiras. No Brasil todo mundo chama isso de renda, né? Não é. É a renta, nós temos que voltar a usar essa palavra porque isso significa o dinheiro que você ganha por produzir alguma coisa, por contribuir à riqueza. Se você enriquece proporcionalmente ao que você traz para a economia, tudo bem. Agora, se você enriquece reduzindo a capacidade dos outros de produzir, isso aqui é extração, isso é exploração e gerou-se, portanto, um sistema de exploração financeira generalizado a tal da mais-valia financeira, chamem como quiserem. Qual é a forma de enfrentar esse processo? É pensar no seguinte, a gente, por exemplo, tem estatísticas sobre a produtividade da indústria automobilística, a produtividade da indústria têxtil e coisas do gênero. Ninguém faz estudo da produtividade do sistema financeiro. Você pode pensar o seguinte, bom, você é um intermediário financeiro, é um banco, a tua atividade financeira está rendendo quanto para a economia?
quando não só, como nos Estados Unidos, hoje está sendo, não contribui nada, mas extrai e montei toda essa máquina que é paga por nós através dos juros, que vantagem a Maria leva, né? Quer dizer, para que serve todo esse negócio? Então, as propostas vão na linha do que tem sido chamado, que é um conceito muito interessante, de Social Return on Investment, o retorno social sobre o investimento. O que a sociedade ganha com uma atividade financeira determinada? E aí isso envolve, obviamente, retomar a regulação financeira, como é feito na China, como é feito na Alemanha e outros países, certo? Onde o banco tem que prestar contas de que faz com o dinheiro da população, com o dinheiro que aplica na área financeira. Nos Estados Unidos se batalha isso em torno da lei Dodd-Frank, né, aprovada em 2010, porque eles desarticularam a lei antiga a partir de 1999 com Clinton, e hoje não temos mais regulação, virou a bagunça generalizada, né, esse caos financeiro que a gente constata no plano mundial e que gerou a crise de 2008, da qual ainda não conseguimos sair. E não conseguimos sair porque não estamos conseguindo redefinir as regras. Antigamente, dinheiro era uma coisa que se carregava, era mais fácil controlar. Hoje, dinheiro são sinais magnéticos, viajam na velocidade da luz pelo planeta, um banco central tenta agarrar aqui, ele escapa para outro. Na realidade, nós estamos enfrentando esse caos. A própria lei Dodd-Frank, nos Estados Unidos, está sendo diluída pelas máquinas de aparelhos de advogados que desarticulam gradualmente os seus impactos. Estamos todos à procura de uma nova arquitetura financeira. Deixa eu ler um pedacinho do livro, que é o parágrafo que é citando justamente esse relatório do Roosevelt Institute, né? Está na página 166. Nosso sistema financeiro precisa ser reestruturado para servir melhor às necessidades das nossas comunidades, pequenos negócios, famílias e entidades públicas, tais como municípios e estados. Eliminar os subsídios dos bancos grandes demais para quebrar ajudará a abrir espaço para instituições financeiras menores e mais orientadas para as necessidades das comunidades, né? Esse é o objetivo. A gente sabe que intermediação financeira é necessária, mas ela tem que voltar a fazer lição de casa, voltar a ser útil para a sociedade.